Olá pessoal, tudo bem? O tema que eu vou apresentar para vocês é infraestrutura tecnológica. Então vamos começar? Bom, a infraestrutura tecnológica é um tema bastante importante, a administração de sistema de informação, porque ela diz respeito à necessidade que a organização vai ter de ter condições, né, para que os sistemas que ela possa escolher, ter, adquirir, enfim, sejam viáveis. Então, para que esses sistemas funcionem, há necessidade de uma infraestrutura. E hoje, né, mais contemporaneamente, a infraestrutura tecnológica de uma organização vai ser composta por três componentes. Tá? O hardware, que nós vamos conversar, o software e rede. Antigamente nós só falávamos hardware e software, mas dentro das soluções de tecnologia de informação, a rede ela acabou ganhando uma importância muito grande nos últimos anos, principalmente na última década, né? Essa segunda década do século XXI. Então nós vamos separar, a gente vai criar uma categoria à parte para a rede. Tá? Mas eu vou explicar aqui ao longo dessa videoaula, tá bom? Então vamos detalhar aí o que significa, né, cada um desses três componentes. Quando nós falamos de hardware, nós estamos falando do conjunto de dispositivos mecânicos. Sim, existem tecnologias que ainda são mecânicas, né, ou eletromecânicas, que as organizações utilizam e que sim, compõem um conjunto de equipamentos que vão dar informações, vão transacionar informações, vão processar informações. A gente precisa então relacionar esses dispositivos mecânicos, né? Magnéticos, elétricos, eletrônicos, ópticos, e aí as combinações, né? Eletromecânicos, eletrônicos e etc. Tá? Ópticos, magnéticos e assim por diante. E esses dispositivos, esse conjunto de dispositivos serve para quê? Eles são usados para executar e armazenar aplicativos e dados. Tá? Bom, quais são os exemplos que a gente poderia dar? Com certeza todos vocês já lidaram, né, com esses equipamentos, então certamente vocês têm noção, né, do que seria classificado como hardware. Mas só para exemplificar, os computadores, os smartphones, os tablets. Então, se você não falou que ia separar o roteador, sim, vou, mas os roteadores, os sensores, etc. Tá? E eles vão variar de tamanho, de capacidade de armazenagem, de processamento, né, de velocidade de processamento, etc. Tá bom? Bom, então aí no que diz respeito ao hardware, o mais tradicional, o mais comum, que com certeza todo mundo já ouviu falar ou já viu, são os computadores, né? O computador, ele também ele na verdade é um conjunto de componentes. Né? Então você não tem não é um equipamento único, ele na verdade é um conjunto de equipamentos, né? E o computador ele vai reunir então uma série de dispositivos, uma série de componentes eletrônicos em sua maioria, né, predominantemente eletrônicos, que realizam processamento, armazenamento e interagem com as pessoas. E essa interação, né, essa interface para se comunicar, ela é fundamental por quê? Porque ela vai viabilizar a entrada e a saída de informação, a entrada e saída de dados. Né? Então, sem esses componentes que mediam, né, a interação do usuário, do indivíduo que opera, que utiliza aquele equipamento, ele ficaria inviável. Lá nos primórdios do computador, não existia essa interface. Né? E aí você tinha que ser um engenheiro eletricista, um engenheiro eletrônico para poder operar os equipamentos computacionais. Mas hoje é justamente essa parte, são esses componentes que são os mais importantes hoje, que fazem essa mediação e que permite que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma noção de eletrônica, ela consiga interagir com o equipamento e obter o máximo possível dele. Tá? Eles podem ser classificados em função de porte, então vai ter o grande porte, pequeno porte, micro porte, né? Os smartphones são micro porte, notebooks também, né? Um micro porte. Mainframes, né? Os equipamentos de grande porte, normalmente
são grandes também na sua dimensão, são pesados, mas eles têm uma capacidade de processamento de armazenagem que é incomparável, né? Eles podem ter classificação em função da velocidade, apesar que a velocidade perdeu um pouco a importância se comparado, por exemplo, com o final do século XX. No final do século XX, dependendo dos megahertz que você oferecia ali naquele equipamento, você tinha um poder de processamento maior do que de outro equipamento e tal. Mas hoje nem faz mais sentido, as pessoas nem mais falam muito, né, sobre essa questão da velocidade, da quantidade de processos que são realizados no ciclo de um segundo, né? Por quê? Porque a evolução eletrônica hoje nos permite vamos dizer assim, esse relaxamento. Isso não significa que não é importante, continua sendo importante, né? Só você pensar, por exemplo, você vai acessar um portal para fazer uma compra e a resposta desse portal é demorada. Então isso é importante ainda, mas ela perdeu importância em relação ao passado, tá? Custo ainda continua sendo um grande problema e sim, a gente pode classificar esses equipamentos, né, com base justamente no que é mais custoso, menos custoso. Tá bom? Os dispositivos hoje, móveis, eles vêm aos poucos substituindo uma série de tarefas, operações que antes eram exclusivamente de um computador. Então o computador você fazia tudo e ainda faz, né? E no ambiente organizacional, geralmente você usava o computador para as diversas atividades já digitalizadas, automatizadas, certo? Mas hoje, muitos desses processos que antigamente você só conseguia realizar usando o computador, você pode fazer com o uso desses dispositivos móveis, né? E aí a gente está falando dos telefones celulares, das tabuletas. Tabuleta é a tradução, né, de tablet, né? Mas a gente vai usar aí a nomenclatura mais comum, mais conhecida, né? É só para vocês saberem que existe uma tradução. Então, os tablets e os telefones inteligentes, né, ou smartphone. Não vou ficar falando telefone inteligente, já que smartphone é uma nomenclatura já bastante usual e conhecida, né? Até mais do que se eu falar telefone inteligente, as pessoas vão olhar e vão falar, o que é isso? Ah, e se eu falar smartphone, rapidamente elas já se associam, né, o dispositivo. E cada vez mais esses dispositivos móveis, eles têm um poder de processamento que permitem que você realize aquilo que antigamente era exclusividade do computador, você pode usar esses dispositivos, né, no dia a dia. Então, nós temos percebido que o hardware ele tem se ampliado nesse sentido e as organizações também têm feito os investimentos a partir dessa evolução dos equipamentos, tá? Bom, um outro componente importante aí da infraestrutura tecnológica é o software, né? Então, o software, né, uma definição interessante aí é o conjunto de aplicativos ou programas que possuem rotinas, procedimentos, instruções ou comandos que precisam ser executados pelo hardware para coletar, classificar, calcular, processar, recuperar e distribuir informações, relatórios ou projeções. Tá? Pessoal, o software ele vai ser responsável, né, justamente pelo funcionamento do hardware, né? Sem o software, o hardware ele é apenas um conjunto lá de peças, né, que não vão servir para nada, né? Inclusive, muito provavelmente vai ficar inerte ali se não tiver um software que possa, de fato, né, permitir que o usuário, né, o ser humano, ele opere e consiga, né, extrair daquele hardware todo o potencial dele, tá bom? Então, o software tem diversos tipos de aplicativos, né? E se a gente fosse criar uma tipologia detalhada, a gente ficaria aqui só falando disso. Então eu vou dar para vocês uma tipologia mais simplificada, mas muito comum nos livros e suficiente e satisfatória para nós administradores. Então existem basicamente dois tipos de software.
aqueles que nós vamos classificar como básicos. Então, o que são os softwares básicos? São aqueles aplicativos que garantem o funcionamento dos equipamentos, do hardware. Né? Os dispositivos eles vão funcionar porque existem esses aplicativos que permitem que as peças, né, os componentes ali daquele dispositivo, eles funcionem, eles interajam e garantam, né, pleno uso do equipamento. Tá? Um exemplo clássico são os sistemas operacionais. Então, nos computadores é muito comum ter o sistema operacional de uma empresa chamada Microsoft, bastante famosa, provavelmente todos vocês já ouviram falar e conhecem. E o sistema operacional deles é o Windows. E aí tem inúmeras versões, né? Já nos smartphones, por exemplo, boa parte, né, dos smartphones tem como sistema operacional o Android. Né? Só o sistema operacional, professor? Não. Também colocamos aqui nesse tipo básico, né, os programas que geram aplicativos, né, os aplicativos que produzem outros aplicativos. Então entra aqui a linguagem de programação, os compiladores, montadores, interpretadores. Então são programas, são aplicativos, são softwares que produzem outros softwares. Né? Sem eles, você não teria como produzir esses apps. Né? Então a gente também classifica esse tipo de aplicativo como básico. Tá? Bom, e além do básico, nós temos o tipo usuário. E aí é infinidade. Né? Ele pode ser desde um aplicativo muito simples, né? Um app, para você se comunicar com a sua família, seus amigos, por exemplo, o WhatsApp. Né? Ou no computador, você vai querer redigir lá um texto, você vai usar então o editor de texto. E pode ser um software usuário do tipo, um tipo usuário mais complexo, como por exemplo o Enterprise Resource Planning, o famoso ERP, que com seus diversos módulos ele gerencia todos os processos, todas as informações, todas as transações que acontecem no dia a dia de uma empresa, que pode ser de nível global, uma corporação global. Né? Então você vai ter aí o tipo usuário, desde o mais simples ao mais complexo, uma variedade enorme, né, de aplicativos, e aí eu não vou aqui detalhar todas elas, tá bom? Os aplicativos eles vão garantir o atendimento das necessidades ou desejos. Então a gente tem uma necessidade, ele vai resolver aquela necessidade. Tem um desejo, também vai resolver. Tá? E aí tanto do nível individual, né, das pessoas, quanto do nível coletivo ou organizacional. Então, as organizações. Então eu posso resolver o problema de entretenimento de um indivíduo, por exemplo, um jogo online, em que ele vai se relacionar com outras pessoas e que tem afinidades, né, em termos de preferência, enfim, e vão jogar e vão se divertir. Ou eu posso estar atendendo o desejo de uma organização que gostaria de conhecer melhor os seus clientes, seus consumidores. Né? E as necessidades. Né? Eu posso ter um aplicativo que faz controle, por exemplo, de nível glicêmico para um diabético, ou eu posso ter um aplicativo que vai executar a rotina de cálculos trabalhistas para a geração da folha de pagamento dos trabalhadores de uma corporação global. Tá? Bom, então continuando aí, né, nós, como eu expliquei logo no início, nós separamos uma parte do hardware, uma parte do software, e criamos uma categoria especial chamada rede, porque na última década, nessa segunda década do século XXI, nós percebemos o quanto ela ficou importante. Então, hoje em dia, as pessoas elas andam e elas querem estar conectadas, então elas verificam se o sinal dela do celular dá a elas condições de acessar a internet, para poder, por exemplo, acessar as redes sociais, ou para trabalhar, né, para acessar lá o sistema de venda, de estoque da organização no qual ela trabalha. As organizações, né, praticamente todas elas já têm os seus processos digitalizados, seus processos automatizados, todas elas mediados, né, pela tecnologia da informação. Então você precisa, né, que os equipamentos estejam interagindo entre si, estejam em rede. Você vai visitar alguém, você pergunta qual é a senha do Wi-Fi.
Então a rede ganhou uma importância tal, tanto no nível do indivíduo quanto no nível organizacional, que ele mereceu essa categoria especial à parte, né? E o que vai ser esse componente da infraestrutura tecnológica que nós vamos denominar de rede? Então vai ser um sistema de telecomunicação, né? O que viabiliza, né, a comunicação remota de equipamentos, né, do hardware, que pode ser conectado via cabo, então eu posso usar cabos elétricos, ópticos, enfim. Eu posso usar, pode não ter cabo, né, sem cabo, o famoso wireless, ou pode ser uma combinação, né, uma parte da rede vem cabeada, outra parte ela é por onda, né, sem cabo, enfim. O importante é que a rede garanta a interação, né, a troca de informações entre os recursos que fazem parte daquele sistema. E ele se torna uma peça fundamental hoje na infraestrutura das organizações. Então, qualquer organização hoje já tem uma preocupação muito grande com essa tecnologia de comunicação, com as telecomunicações, né? Porque é por meio, é mediado pela rede que as organizações e as pessoas interagem entre si, né? E aí eu crio um novo elemento aqui, que vai ser muito recorrente nas nossas falas, que é essa famosa sigla, TIC, né? TIC, TIC. O que é o TIC? Né? A sigla TIC significa Tecnologia de Informação e Comunicação, e ela representa justamente a rede, né? Essa solução tecnológica que permite que as pessoas e as organizações interajam entre si e realizem variadas transações. E aqui, no que diz respeito ao hardware, né, nós vamos relacionar os dispositivos de placa de rede, os próprios cabos, né, cabo óptico, cabo elétrico, os roteadores, enfim. Nós colocamos todos esses dispositivos que viabilizam, né, a comunicação entre os equipamentos, entre as pessoas, que ganharam uma importância operacional, tática e estratégica tão grande, né, porque é por meio deles que eu conecta as pessoas. E é óbvio, também tem o software, tem os aplicativos que vão fazer esses dispositivos de comunicação, placas de rede, roteador, etc., funcionarem e dialogarem, né, entre si, para que as pessoas e os equipamentos elas de fato interajam e transacionem informações e processos. Tá bom? E aí a gente tem essa expressão que vai ser muito comum, que são as redes, e você vai ter a rede local, também representada por uma sigla LAN, L-A-N, Local Area Network, ou a internet, que é a rede mundial, e inclusive a sigla seria WAN, W-A-N, World Area Network, mas a gente comumente se refere a ela como internet. Bom, quando os computadores estão interligados dentro do seu ambiente interno, né, nós vamos chamar então essa interligação dos computadores internos a uma organização de rede local, que viabiliza a troca, né, de informações entre as unidades organizacionais daquela organização, daquela empresa. E quando ela se relaciona com computadores que estão fora da organização, então eu estou me comunicando com fornecedores, com clientes, com parceiros, aí geralmente, né, usando a rede mundial, né, a internet, aí eu estou me referindo ao WAN, né, a essa rede, né, de área mundial, de área global. Tá? Ela cria para nós um conceito fundamental, um pilar, né, que é a conectividade. Então, o que é a conectividade? É essa capacidade de operar e trocar informações, né, em ambientes de rede, mediado aí por essa tecnologia da informação e da comunicação, que permite que equipamentos, né, e as pessoas que lidam com esses equipamentos possam, né, se comunicar, trocar informações, trocar processos, né, e garantir, é óbvio, né, o sucesso da organização. E juntando-se a esse conceito de conectividade, nós temos a mobilidade, que ganhou muita importância a ponto de, inclusive, categorizar a rede como um componente à parte. E a mobilidade ela se dá justamente pela liberdade que os dispositivos móveis propiciaram às pessoas para agir, interagir, se relacionar, né, por meio, né, desses dispositivos e garantindo o funcionamento das organizações, das atividades organizacionais. Tá?
Um exemplo clássico, né, de mobilidade e conectividade, por exemplo, é a compra, né? Hoje, literalmente, está na mão do consumidor as condições para que ele faça a compra que ele bem entender. E ele compra usando lá o seu smartphone, conectado numa internet, por exemplo, em qualquer lugar, né, onde ele estiver, desde que esteja conectado, então não importa onde ele esteja, e não importa a hora também, em qualquer tempo ele pode fazer uma compra. E isso então é um exemplo clássico do que a rede propiciou, tanto em termos de conectividade, então você está conectado, né, as pessoas e os negócios, pode comprar, né, com comércio eletrônico, e a mobilidade, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então esse é um bom exemplo aí do que a infraestrutura tecnológica de rede pode propiciar. Bom, uma consequência natural aí da evolução das redes de computadores e que tem sido muito útil e necessário, inclusive, às organizações, são os famosos serviços de computação em nuvem, né, ou em inglês, né, cloud computing. Os serviços de computação em nuvem, eles garantem às organizações uma disponibilidade de recursos mediados pela internet com uma amplitude e variedade de soluções que antigamente não era possível, né? Então, antigamente, se você queria ter um sistema organizacional, um sistema de informação organizacional, você tinha que comprar hardware, comprar software, né? Hoje, por exemplo, microempresários, pequenos empresários não precisam comprar nem hardware nem software. Eles podem contratar um serviço de computação em nuvem. E lá, nesse serviço de computação em nuvem, ele vai ter o hardware e o software à sua disposição, mas sem que ele esteja necessariamente ali fisicamente com ele, no local onde ele trabalha. E a vantagem disso é que você tem uma redução enorme de custo, porque você não demanda, você não vai ter que despender um capital inicial muito grande para compra de equipamentos, compra de equipe, para elaboração dos sistemas ou a compra de um sistema, né? Porque você pode contratar pelo uso, né? Os serviços hoje de computação em nuvem permite que você contrate uma determinada solução, um aplicativo, usando uma determinada capacidade de armazenagem, de processamento, então de um hardware, proporcional ao uso, né? E aí você usou, você paga, você não usou, você não paga. E a vantagem disso é enorme, né? Você tem uma série de benefícios. Por exemplo, você não precisa do backup, né? Quando você compra equipamento e compra o software, você tem que fazer uma cópia de segurança de todos os seus dados. Por quê? Porque os dispositivos, como qualquer máquina, eles se desgastam e eles podem chegar num tal desgaste que você perde tudo, né? Então, o disco rígido do lado do computador ele pode ter um desgaste tal que ele queima. E aí todos os dados que estavam ali armazenados você pode ter dificuldade em recuperar, né? Então, para não correr esse risco de perder informações, você fazia a cópia de segurança, o famoso backup. Com a computação em nuvem, o serviço de computação em nuvem, você não precisa se preocupar com isso, porque ele vai estar lá, né? Ah, ele não está gravado em algum lugar? Claro que está. Computação em nuvem significa que existem um monte de empresas com equipamentos que estão compartilhados na internet. Então, sim, o seu arquivo vai estar gravado fisicamente em algum equipamento, mas ele não vai estar gravado em apenas um único equipamento. Uma parte do seu arquivo vai estar no equipamento, outra parte no segundo, uma terceira parte num terceiro equipamento, e esses equipamentos podem inclusive estar distribuídos no globo, né, no planeta inteiro, espalhados por aí. E se acontecer de algum desses hardwares, né, desses dispositivos eletrônicos, eles queimarem, aquele pedaço que você perdeu, você, em tese, né, ficou perdido porque o hardware queimou, por exemplo, ele não está perdido porque no serviço de nuvem você tem algoritmos que permitem a recuperação lógica da perda física daquela parte que está lá gravada na nuvem. Enfim, as vantagens da computação em nuvem são inúmeras, gente. E, inclusive, mereceria, né, se fosse um curso ligado à tecnologia da informação, mereceria um semestre inteiro só para falar sobre os benefícios da computação em nuvem. Tá? Uma outra evolução tecnológica que
acompanha aí, né, essa questão do hardware, do software, diz respeito justamente àquilo que nós chamamos de internet das coisas, ou Internet of Things, o famoso IoT. Né? O que é a internet das coisas? A evolução tecnológica hoje permite que uma série de transações organizacionais, uma série de transações comerciais, elas sejam realizadas única e exclusivamente pelos equipamentos. Então, os objetos, né, as máquinas, os equipamentos, eles estão conectados na internet e eles interagem entre si, provendo serviços entre si. Então, são equipamentos que remotamente podem estabelecer uma série de ações sem a necessidade da intervenção humana. Então, por exemplo, existe uma projeção aí de que a internet das coisas um dia permita que as geladeiras elas disparem compras online. Então, você vai relacionar lá a lista de coisas que você gostaria que sempre estivesse à sua disposição na geladeira. Né? O algoritmo lá da geladeira ela pode acompanhar o consumo daquele item e prever, né, quando aquele item vai acabar. Então, antes, né, de acabar e você não ter aquele item na geladeira à sua disposição, o algoritmo pode disparar um pedido de compra, né, uma compra online, em um desses mercados virtuais, usando criptografia e toda a segurança necessária. Ele pode ter lá o seu cartão de crédito e já efetuar o pagamento, e em um determinado dia vai chegar lá, né, o entregador com o pedido de compras que você vai poder pegar e armazenar novamente na geladeira, garantindo que aquele item nunca falte. E há casas hoje, casas inteligentes, que estão sendo projetadas para que você nem tenha que pegar e colocar dentro da geladeira. Né? Você vai ter um serviço, a própria casa, ela por meio de esteiras e robôs, ela vai poder receber desse entregador, conferir se aquilo que está sendo entregue é aquilo que foi pedido, e depois fazer o devido armazenamento, né, dos itens. O item que vai para a geladeira vai ser guardado na geladeira, o item que pode ser guardado fora da geladeira vai ficar numa despensa, sei lá. Então a gente já está falando hoje desse nível, né, de projeção, e há casas já sendo projetadas assim. E você tem um potencial de uso nas organizações enorme. Então imagine uma fábrica, você tem um determinado equipamento que, pelo uso, é óbvio, é natural que algumas peças se desgastem, e aí você pode ter sensores que vão observar o desgaste dessas peças, e quando atingirem um determinado ponto que pode ser crítico, ele dispara, né, a necessidade da troca daquela peça. E essa troca pode ser feita por um robô. Né? Então o robô vai lá, pega uma peça nova e ele vai, abre aquele equipamento, retira a peça desgastada, substitui por uma peça nova. Quanto que vai exigir de interação dos seres humanos? Muito pouco. Né? Não dá para falar que não vai haver nenhuma interação, mas você diminui cada vez mais essa intervenção humana, que vai se dar pela parametrização. Você vai ter que ter parâmetros, né, referências, para que os sensores eles possam disparar esses comandos, né? Você vai ter as pessoas fazendo os algoritmos, né, os aplicativos que vão executar e realizar, né, toda essa interação entre as máquinas, mas cada vez menos você precisa de mão de obra para a execução dessas coisas. As máquinas mesmo vão poder cuidar disso tudo por conta aí dessa evolução que a internet das coisas pode propiciar aí para o futuro. Bom, o que é importante para nós aqui, para a administração, para a formação de vocês, futuros administradores? O importante é saber que existe esse potencial. Então, a infraestrutura tecnológica ela pode contribuir muito com os negócios, e aí você precisa saber disso. Né? Uma outra coisa que é importante e necessária que vocês saibam é que vocês não precisam se tornar especialistas dessas soluções, vocês não precisam entender de hardware e software. Né? Vocês podem, a partir da orientação de especialistas de TI, identificar quais são aquelas soluções mais adequadas para o seu negócio. Agora, como é que você vai dialogar com esses especialistas de TI? Então, é importante ter, né, noção, ter conhecimento de que existe essa infraestrutura tecnológica, e tendo ciência disso, você tem condições de dialogar, de negociar e identificar junto com os especialistas de TI qual vai ser a solução mais adequada para o seu negócio. Lembrando que o que é
solução adequada? Vai ser aquela que vai maximizar a relação custo-benefício. Então, não é ter o melhor software, o melhor hardware que vai fazer você ter a melhor solução. A melhor solução vai ser aquela que você investiu em hardware, software e rede o suficiente para que aquela solução, né, implantada, adquirida, ela amplie, ela aumente a eficiência dos processos, diminua, por exemplo, o desperdício de algum recurso e ou aumente a eficácia, né, do seu negócio, facilitando o alcance dos resultados esperados, dos resultados que foram planejados, das metas que foram planejadas, né, nas diversas atividades organizacionais. Então tá aí algumas referências que podem ajudar vocês, aqueles que quiserem, né, se aprofundar no que diz respeito à infraestrutura tecnológica, tá bom? E é óbvio, né, vocês podem depois também participar lá no fórum de dúvidas, né, colocando perguntas lá, a gente também pode se aprofundar, tá bom? Mas essas são as referências, e o nosso próximo tema que nós vamos trabalhar serão os sistemas de informações, tá bom? Então, dúvidas, escrevam no fórum e teremos aí algumas atividades propostas. Por favor, fiquem atentos a essas atividades, tá bom? Por esse tema é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.